Lamentar, o Atlético perdeu pro Botafogo, mas nas penalidades máximas brilhou a estrela dele. São Bento, Alê Senechal. Brilhou a estrela do Bento mais uma vez, né? O Bento sendo fundamental aí para essa classificação do Furacão na Copa do Brasil. Mais uma vez o Atlético nas quartas de final, como eu trouxe aqui já, 13ª vez que o Atlético chega nessa fase do torneio. Realmente o Furacão, principalmente nas últimas temporadas, conseguindo grandes atuações nas Copas, né, nas competições em que são mata-mata, né? Tanto na Libertadores ano passado com o vice-campeonato e agora mais uma vez chegando às quartas da Copa do Brasil, podendo, quem sabe, chegar novamente a uma final, decidir um título, enfim. E o Paulo Turra falou bastante, tem vários pontos sobre o jogo de ontem que eu separei aqui pro bate-pronto de hoje, pro nosso programa. E ele começou a coletiva dele oferecendo a vitória para o Petralha. Segundo o Paulo Turra, o Felipão teve uma conversa com o Petralha via WhatsApp ontem, e eles falaram que iam dar um presente pro presidente do Atlético, que se encontra ainda internado no hospital de São Paulo. Os últimos boletins são de que a situação do Petralha está estável, mas o Petralha era esperado para voltar para Curitiba semana passada, o que não aconteceu. Claro, qualquer novidade sobre o caso a gente vai trazer aqui no microfone da Jovem Pan News FM. Paulo Turra fez uma avaliação sobre o jogo, disse que o Atlético foi muito resiliente, né, Jana? Aquela palavra que você até já destacou aqui. Bonita palavra. Né? Foi muito resiliente, mais uma vez soube sofrer para conseguir o resultado que lhe cabia. Perdeu o jogo, é verdade, mas garantiu a classificação, a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Se tu vê no contexto, tu toma o gol antes dos 20 minutos do primeiro tempo, com a casa cheia, com o adversário, né, empolgado, a sua torcida empurrando do primeiro ao último minuto. Não é fácil tu suportar o restante do treino, do jogo, com todo o volume e com toda a qualidade do adversário. Mas o nosso time soube suportar, foi inteligente. Lógico que a gente correu alguns perigos, mas não tantos. Mas nós fomos resilientes mais uma vez. Esses jogadores são espetaculares. E na cobrança dos pênaltis, mais uma vez, nós fomos frios, calculistas, e é o reflexo dos treinamentos. Treinam como jogam como treinam. As cobranças de penalidades, grandes penalidades nos treinamentos são muito boas. E também isso é o reflexo do que aconteceu não só nesse jogo, também contra o CRB. Então, foi um jogo de uma equipe resiliente. O jogo de uma equipe resiliente e com jogadores resilientes, como disse o Turra, né? Você quer comentar já, Jana, que tem bastante coisa pra gente falar. Pode seguir. Pode tocar o barco? Vamos. E agora, então, vamos ouvir ele falando sobre os jogadores. Ele revelou na coletiva de imprensa que o Thiago Heleno estava com sintomas gripais fortes. Eu já tive um contato com o zagueiro do Atlético anterior, em jogos anteriores, em que ele me disse que não só ele, mas o desgaste no elenco estava muito grande. A gente relatou aqui os problemas de gripe que o elenco passou, inclusive o Vitor Roque foi assunto aqui no Bate Pronto. Vitor Roque teve esse problema gripal contra o Bragantino, o Canóbio a mesma coisa, e o Thiago Heleno, dessa vez, o Felipão até comentou na zona mista depois da derrota contra o Atlético Mineiro no Mineirão pela Libertadores, que vários jogadores tinham sido acometidos por essa gripe. Vitor Roque e Canóbio foram dois deles, assim como agora o Thiago Heleno, que também já reclamou de dores lombares, tem outros problemas físicos, por conta da grande maratona de jogos. E o Thiago chegou a revelar isso na zona mista pra gente também, que essa maratona deixava os jogadores um pouco com mais problemas físicos, né? Ele falou sobre isso. O técnico Paulo Turra elogiou a atuação de vários jogadores e ressaltou essa questão do Thiago Heleno, que virou dúvida para a partida de ontem. Antes da partida, foi para o aquecimento e pediu para jogar, apesar de apresentar fortes sintomas gripais. O Bento hoje foi muito bem, e aí, lógico que ele é mais notado porque ele fez algumas defesas importantes, e principalmente as duas grandes penalidades, que foram defesas espetaculares, diga-se por passagem. Mas eu não posso falar só do Bento. Thiago Heleno, para quem não sabe, eu acho que a maioria de vocês não sabem, Thiago Heleno estava com gripe. Thiago foi para o aquecimento para testar, para fazer teste, para ver se ele conseguia poder respirar. A princípio, ele era dúvida, mas aí, pelo profissionalismo que ele tem, desde 2016 que ele está no Atlético Mineiro, ele falou assim: professor, eu vou para o aquecimento. Se eu tiver dúvida, eu falo contigo, mas eu vou porque eu quero jogar esse jogo. E jogou um grande jogo. Pedro Henrique jogou um grande jogo. Todo o nosso time, por ser resiliente, dentro das características que o jogo se desenhou, fez um grande jogo. Fizeram um grande jogo.
Lógico que o Bento foi mais notado principalmente pelas duas defesas espetaculares na questão das grandes penalidades. Janaína Castilho. Não sei o que comentar, não dá pra comentar. Primeiro que o Thiago Heleno não tá no Atlético Mineiro, né? Foi um agafe do Paulo Turra. Ele, coitado, tava emocionado. Com certeza, né? Emoção pós-jogo, ali esse calor, né? Tensão. Tudo e tal, né? Pressão, tá travado. A pressão também que ele tá sofrendo. E aquele tá negócio, mudando né, até Jana? os pensamentos, que é o Pedro Henrique, gente, me desculpe, mas É aquele negócio, né, Jana? Ele vai tentar sempre elogiar, sempre erguer a moral dos seus atletas, né? Mas o Pedro Henrique foi muito mal Não, ontem. mas eu acho que então não cita, né? Eu concordo. Cita o Bento só. Eu concordo. Ou até o Coelho, ele pode até citar o Coelho, que foi uma opção dele. E outra, não foi uma partida tão ruim ontem não, o Coelho, né? Não foi. O Coelho depois ficou perto bravo das de ter últimas, saído, né? Jogou Chutou, um copo, chutou o copo de água. E mesmo assim ficou com gelo no banco depois, né? Ele tava com o tornozelo inchado, né? É isso mesmo. Mas enfim, ele optou por colocar o Coelho e falou, inclusive, quando foi questionado sobre o Terans, porque o Terans é um jogador experiente, por mais que também não esteja numa boa fase, mas já decidiu, né, jogos importantes, tem essa capacidade de ter essa frieza em momentos assim, e ele não colocou antes, né, deixou muito tempo rolar do segundo tempo. ele colocou pra bater pênalti. Colocou, ele falou sobre isso. Então, ele justificou que o Terans está passando por uma reciclagem. Exatamente. Como vários jogadores já passaram. Será que recebeu muita multa? Reciclagem. Vai perder a carteira, ele. Reciclagem Ele e o física Kelvin. e mental. E olha que ele não é nem volante, hein, Dalk? É verdade. Essa foi melhor do que a de ontem? Não, Foi essa ruim foi péssima. Mas tá bom. enquanto a defesa, eu não entendo por que ele não coloca, por exemplo, o Zé Ivaldo, não sei, Vinícius Cauê, então, qualquer coisa. o Zé Ivaldo ainda tem a questão, eu converso com o empresário do Zé Ivaldo semanalmente. E ainda não há uma reunião para falar novamente sobre o assunto. O Atlético fez uma proposta, o staff do Zé Ivaldo ainda não aceitou. O que o empresário dele, o Rafael Normandi, me disse é que o Zé Ivaldo quer ficar no Atlético, mas ainda não houve um acerto entre as partes. Então, por isso o Zé Ivaldo deixou o time titular, o fato que a gente já tinha trazido também aqui no Bate Pronto, e o Pedro Henrique voltou para essa condição. O Zé Ivaldo continua indo aos jogos, entra quando é necessário, mas o Atlético não irá utilizar o Zé Ivaldo como titular enquanto a situação da renovação não for resolvida. O Zé Ivaldo tem contrato até o final do ano, então a partir do mês que vem já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil, e tem vários clubes da Série A interessados, principalmente o Cruzeiro, que foi onde o Zé Ivaldo fez uma grande Série B ano passado e ajudou o Clube Mineiro a conquistar o título e o acesso de volta para a Série A. Então o Zé Ivaldo é muito bem quisto lá, o Cruzeiro tem muito interesse nele e o Atlético tá tirando o atleta para até conseguir um acordo para poder voltar a utilizar o Zé Ivaldo, e aí o Zé Ivaldo deve voltar a ser titular do Furacão. E o Zé é ponto de equilíbrio. Porque ele faz a defesa melhorar. Sim. Mas ele tava no banco, ele poderia, né, poderia ter entrado, então não viaja se não vai usar o jogador. É o que na minha opinião é isso, sabe? Eu acho que é difícil, você não vai utilizar o cara enquanto tá com esse imbróglio? Tudo bem, isso eu entendo completamente. Agora, não leva. Não leva, sabe? Pode treinar, pode fazer o que quiser, mas não vai lá pro jogo, aí espera o cara levar um cartão amarelo, precisa de um zagueiro. Beleza, vai lá e coloca o Zé. Um zagueiro machucou, coloca o Zé. Não, aí pra mim é palhaçada. Porque assim, no primeiro tempo ainda o Atlético conseguiu em alguns momentos criar alguma coisa, teve um certo equilíbrio ali, claro, com o Botafogo sendo superior na partida. No segundo tempo o Atlético não conseguiu fazer absolutamente nada, ele jogou para levar para os pênaltis e correu muito risco. E a gente observava o Paulo Turra extremamente tenso no banco, porque ele sabia que a qualquer momento o Botafogo poderia fazer um gol. Teve 3, 4 oportunidades no mínimo para isso. E aí entrou o Bento, né? Já no segundo tempo fazendo defesas importantes pro Atlético. Então, eu acho que num jogo desse você tem que ter uma outra proposta, né? Para contra-atacar, não só para se defender. Porque foi realmente um jogo muito duro pro Atlético. Acho que desses últimos jogos
Claro, a gente destaca, né, a questão da resiliência, né, a questão do time ter levado a decisão para os pênaltis, porque foi um resultado péssimo para o Botafogo, né, que vinha num excelente momento, 3 vitórias seguidas, e o Atlético tendo que superar toda essa pressão, enfim. E agora o Botafogo 4 vitórias seguidas e o Atlético 4 derrotas seguidas, né? Porque Exatamente. o jogo foi vitória do Botafogo. Mas vamos dizer 90 que minutos. o Atlético não tivesse passado nos pênaltis. Qual que Sim. seria a situação do Turra hoje? Eu trouxe até isso ontem. O Turra sofre pressão interna já há alguns dias, algumas semanas inclusive. E a informação que eu tinha é que em caso de eliminação o Turra não continuaria como técnico do Atlético. Então assim, sabe-se que há uma pressão forte em cima do Turra já pelo trabalho. O Atlético ainda tem o melhor aproveitamento do Brasil, junto com o Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu ontem. Então os dois são os líderes. O Atlético tem mais vitórias que o Palmeiras, são 23-21, mesmo número de jogos, chegaram a 33 ontem. O Atlético agora 7 derrotas e o Palmeiras foi a 4 derrotas, se eu não me engano. Vou até puxar os números, mas enfim, o Atlético tem 4 derrotas, é isso mesmo. O Atlético tem um aproveitamento igual, mas com mais vitórias do que o Palmeiras. Então, pelos critérios de desempate, Jano, o Atlético ainda é o time com melhor aproveitamento entre os 20 clubes da Série A em 2023. E uma dependência muito grande do Fernandinho, né? Porque o Atlético teve essa queda de rendimento justamente com a saída do Fernandinho, que é um ponto de equilíbrio, ele é um fio condutor do time, né? Defensivo e ofensivamente. Até falei que o Zé é ponto de equilíbrio pra defesa, o Fernandinho é ponto de equilíbrio do time inteiro, né? Porque defensivamente, ofensivamente, ele consegue criar espaço, né? Ele é um jogador que dá confiança pra quem está do lado, né? E tá fazendo muita falta. Tem essa liderança, né? Tem, total. Porque o Atlético, ele vem demonstrando, além dos problemas na defesa, essa fragilidade na questão de criar situações no meio campo. E o Fernandinho, às vezes, ele conseguia clarear a situação ali, né? Quando o jogo estava muito travado, o Botafogo marcava bem o Atlético, né? O Atlético era muito lento para conseguir criar situações, de tomar decisões, enfim. E o Fernandinho tinha essa visão. Então, às vezes, o Atlético conseguia fazer um gol, ou conseguia criar uma jogada de perigo justamente com esse olhar do Fernandinho. E aí o Atlético tá capenga, né? Tá carente de Fernandinho, porque não vem conseguindo, né? Nem criar com a bola no chão, nem bola longa, né? Até pensei que talvez a entrada do Zé Ivaldo pudesse ajudar nesse tipo de situação, né? De criar situações assim. O próprio Terans mesmo, o Vitor Bueno, se ele tivesse colocado antes, né? São jogadores que conseguem ter um pouco mais de eficiência nessa bola longa ou de arriscar de média e longa distância, mas não, né? Acho que até pela coletiva ficou claro que a intenção ali era tentar levar o jogo para os pênaltis, porque isso o Atlético treinou muito bem, né?